Boa noite, meus amigos patriotas, pagadores de impostos que acordam cedo aí na segunda-feira para poder sustentar a farra de uma elite política que perdeu completamente o pudor. Neste domingo, dia 3 de maio de 2026, Brasília amanheceu respirando um ar pesado do medo. E nós temos uma delação premiada prestes a explodir e varrer o governo do Distrito Federal. E junto com ele, se Deus quiser, leva esse centrão. Temos deputado federal usando o seu dinheiro para poder alugar carro de luxo para a própria família. E como se não bastasse a corrupção engravatada, temos ainda o PCC enviando helicópteros lotados de dinheiro vivo para poder lavar recursos aqui na nossa capital. E no cenário internacional, o ditador venezuelano Nicolás Maduro perdendo o sono com o seu ex-chefe de inteligência que vai abrir o bico, hein? Peguem um café, se bem que já 6 horas, né? Nós estamos ao vivo aí, você tem esse compromisso e eu com você, mais eu com você do que você comigo, mas todos os dias às 18 horas ao vivo nós estaremos aqui. Então pega um chazinho aí ou sua água, senta na cadeira, compartilha essa live agora mesmo, enquanto eu coloco aqui para vocês as nossas matérias, tá? Tá. Vamos de matéria. Não tá aparecendo para mim as principais mensagens. Manda aí de onde você é, de onde você fala, para eu ver que o chat está funcionando. Por favor, coloca aí sua cidade só para eu ver que tá aqui funcionando. Tá em fase de testes. Passei o dia configurando aqui, meus amigos. Vai vir coisa boa para vocês, viu? A tela já está compartilhada. É porque, pessoal, eu estava configurando meu notebook, que eu vou fazer essas lives ao vivo, 18 horas. Eu quero é ver me derrubarem ao vivo. E agora vai ficar bom. Já está tudo configurado, MacBook configurado. Eu vou trazer para vocês ao vivo todos os dias. Então, bora lá, né? Vamos de matéria, que é para isso que vocês estão aqui, né? Já vou colocar na tela aqui a nossa primeira matéria do dia, meus amigos. Vamos lá? Então, vamos começar com o Globo ou com o Braddock? Bora! Olha, primeiro eu vou mostrar na ordem que eu vi, tá? Na ordem que eu vi, foi nessa ordem aqui. Eu vi esse print logo cedo, na hora que eu acordei, 6h30 da manhã, do Lauro Jardim, tá? Então, quem não sabe, Lauro Jardim é do Globo, né? E aí ele colocou aqui, ó, lá no perfil dele, tá? Lauro Jardim. Proposta de delação de ex-presidente do BRB vai citar Celina Leão e ministros do TCU. E aí, meus amigos, eu falei, rapaz, mas o negócio tá vindo mais rápido do que eu imaginava, né? E aí, ó, logo na sequência, eu já vi essa matéria do Braddock Show aqui, ó. Então, vamos lá de matéria, Braddock Show, e disse justamente com base no Lauro Jardim, revela, né? Da delação que vai citar Celina Leão, ministro do TCU, que essa não tinha aparecido ainda, pelo menos eu não tinha observado, e Cacique do Centrão, tá? Cacique do Centrão. Apareceu aqui, pessoal, o chat. Obrigado, viu, por comentarem. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, tá aí. Obrigado. São Paulo também tá aí. A Helena, bem-vindas. Obrigado por comentar. Vi que tá funcionando aqui nosso chat. Pode colocar aí de onde vocês estão falando. Então, vamos lá, ó. Lauro Jardim revela: delação de ex-presidente do BRB vai citar Celina Leão, ministro do TCU e cacique do Centrão. Reportagem de Lauro Jardim no O Globo mostra que a proposta de delação premiada do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, começa a ganhar contornos explosivos. Inicialmente, ele elencou 20 situações de negócios heterodoxos e esquemas de fraude, dos quais participou ou tem conhecimento, em transações envolvendo o Banco Master. A relação inclui quem? Ibanez Rocha,
Nome que não surpreende, mas traz como grande novidade a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Também devem aparecer um ministro do TCU, um dirigente partidário do Centrão, funcionários de carreira do Banco Central e deputados distritais de Brasília. Parlamentares federais, segundo a apuração, ficarão de fora. Olha, eu vou continuar a matéria aqui, mas antes, senta o dedo, encaminha aí para aquela pessoa que mora em Brasília, que você sabe que precisa saber disso aqui. E aí, logo depois eu vou comentar aqui. Então, Costa promete entregar provas sobre todos os citados. As conversas entre sua defesa e a PGR já começaram, ainda que em fase preliminar. A governadora Celina Leão se manifestou em nota, enviada à coluna. Declarou que nunca teve relação com Paulo Henrique, que ele seria o primeiro a sair do seu governo e que toda a auditoria realizada no banco já está em mãos da Polícia Federal e da Justiça. Disse ainda estar empenhada em punir quem tentou prejudicar o BRB e classificou a citação como tentativa do ex-presidente de se livrar das gravíssimas suspeitas que pesam sobre ele. A delação, se homologada, abre mais uma frente de escândalo do Banco Master. Caso que já mobiliza a Operação Compliance Zero. Atinge 15 instituições financeiras liquidadas pelo Banco Central. Ampliou a crise de imagem do STF com Moraes, Toffoli e Gilmar, citados em relatórios da CPI do crime organizado. E está, em segundo, Malu Gaspar, no centro da articulação que resultou na rejeição de Jorge Messias ao STF. O cerco aperta e o BRB, Banco Público de Brasília, vai se mostrando como uma das peças centrais do quebra-cabeça que o Brasil só agora começa a montar. Então, pessoal, matéria lá no Braddock Show, com base na fonte aqui do O Globo, né, Lauro Jardim. E aqui, ó, deixa eu falar aqui, quando eu li essa outra matéria, eu lembrei na hora do que eu falo para vocês sempre. Vamos abrir aqui só para falar com vocês mais de perto. Do que? Primeiro, lembra que eu falo, presidente do partido da Celina Leão, Ciro Nogueira, citado em várias investigações lá do Banco Master como um dos maiores beneficiados. Viagem de jatinho com o Vorcaro, ele estava junto. Tem a fofoca que eu já falei, aqui é fofoca, mas é boato, eu tenho que contar para vocês, que quem conduziu o Daniel Vorcaro no Palácio do Buriti e na Câmara Distrital, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, era a própria Celina Leão. E aí, lembra de um ministro do TCU que deu uma decisão lá favorável ao Banco Master para impor sigilo máximo lá nas contas, quando começou esse escândalo? Não sei se é ele, mas só estou aqui fazendo um exercício de memória com vocês. Vamos aqui que, ó, logo na sequência, aí eu falei, vou trazer para vocês, né? Aí veio a manifestação aqui do senador Isalci Lucas. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí, pessoal. Senador Isalci Lucas veio aqui e deu uma lapada. Acho que tá nessa aqui, ó. Não. Não é esse aqui, ó. É porque tá igual a capa. Vou colocar de novo aqui, viu, pessoal? Desculpa, é porque tá igual a capa. E quem indicou o presidente Paulo Henrique para o PRB foi Ciro Nogueira, do PP, partido da governadora Celina Leão. Então o PP quer fazer do DF um grande negócio, e vem fazendo grandes negócios. Bem, gente, eu avisei lá atrás que a gente ia trabalhar os 90 dias, porque até lá, até as convenções, muita coisa iria surgir. E agora vocês estão vendo aí no Globo, a denúncia já, com a delação premiada do Paulo Henrique Costa, denunciando a vice-governadora e atual governadora, denunciando o ex-governador Ibanez, envolvendo também alguns deputados distritais que aprovaram a lei absurda, dando os terrenos de utilidade pública em garantia de um financiamento, e nós vamos pagar depois do financiamento e pagar aluguel dos terrenos. Então, tudo isso avisei, ainda tem gente do Tribunal de Contas. Então, essa delação é só o início. Vocês vão ver quando vir agora a delação do Vorcaro, que ainda é muito maior. Então, o PL precisa ter candidatura própria, nós temos que eleger as duas senadoras, Michele e Bia, e ter uma candidatura ao governo do Distrito Federal.
Ninguém aguenta mais esse governo que está aí, com caos, saúde na UTI, educação que não funciona mais, segurança com problema, não há atenção na área social, as igrejas e as organizações sociais é que estão cuidando da população. Então, eu avisei e vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, conto com todos vocês, tá bom? Um beijo no coração. Ex-Alci, né, tem que estar fazendo uma pré-campanha, né, tá tentando viabilizar seu nome aqui em Brasília para governador, pré-candidato a governo, contra e contrário a Bia Kicis, a Michele Bolsonaro, e eu vou te falar aqui, sendo bem sincero, eu já venho alertando todo mundo aqui de Brasília, quem tiver colado com qualquer um da atual gestão, do atual governo, tá enrolado. Vai ser radioativo. Inclusive, eu comentei isso nesses posts aqui. Tenho dito e concordo com o senador Exalci Lucas que esses deputados distritais que aqui estão na Câmara Legislativa hoje, que votaram favoráveis pela compra do Master lá atrás, que deram um cheque em branco para o governo do Distrito Federal, dar os imóveis e garantia, todos eles eu tenho dito e volto a dizer, ou foram coniventes ou incompetentes e não conseguiram fazer oposição. E a maioria nós sabemos que foram coniventes, porque estão até hoje aprovando mais desvios e mais desvios, inclusive agora com o parecer que vocês viram ontem da PGR contrário, tá? Tá dizendo que deu um erro aqui na transmissão, espero que esteja aí ao vivo, tá? Mas vamos ver aqui, né? Então vamos seguir aqui, pessoal. Não pode parar porque vai ficar gravado também, então eu vou continuar, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui também a matéria do Law Letter, que traz, olha esse absurdo aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Law Letter. Então, o deputado paga 203 mil da cota parlamentar aos sobrinhos para alugar carro SUV de luxo. E aí, meus amigos, vejam bem, o deputado federal Wilson Santiago, dos Republicanos da Paraíba, recebeu 203 mil em reembolsos da cota parlamentar para alugar veículos de uma empresa ligada à própria família. Segundo o Metrópolis, as notas fiscais foram emitidas pela construtora e locadora JMX, que tem entre os sócios 2 sobrinhos do parlamentar, Tiago e Thaisa Santiago, filhos de José Milton Santiago, irmãos do falecido deputado. A Câmara dos Deputados informou que as regras de cota parlamentar proíbem o reembolso de despesas com bens ou serviços prestados por empresas pertencentes a deputado, servidor da casa ou parente de parlamentar até 3º grau. A vedação inclui sobrinhos. De acordo com os documentos citados pela reportagem, o deputado alugou em períodos diferentes um antigo 7 da Caoa Sherry e um Jeep Commander. A nota fiscal mais recente de março de 2026 registra o aluguel mensal do Jeep Commander por 12 mil. Ao todo, foram reembolsadas 22 notas fiscais entre maio de 2024 e março de 2026. A Câmara afirmou que, quando identifica eventual irregularidade no sistema de cotas, suspende o pagamento e, se o valor já tiver sido restituído, solicita formalmente a devolução. Procurado pela coluna, o deputado não respondeu. A fonte é lá do Metrópolis, viu, pessoal? Mas está lá no Law Letter. Então, mais um deputado do Republicanos fazendo, né, o que eles são bons para fazer, que é a corrupção. Porque eu nunca vi, eles se elegeram com a bandeira de sendo o partido de direita, né, o único partido conservador da direita, e logo na sequência vendeu toda a sua base nacional, vendeu o jeito de falar, né, mas passou todo mundo a votar com o governo, no centrão, tá? Então, tá aí, eu trouxe aqui para vocês também agora, só para vocês verem a que nível nós chegamos com essas ligações todas de Banco Master, BRB e tudo mais aí, meus amigos. Olha que nível que nós chegamos, que absurdo. Metrópolis, tá? PCC, celular de operador do PCC revela envio de dinheiro em voos a Brasília. Então, tá aqui as conversas do pessoal, né? E aí vamos de matéria agora.
Mensagens extraídas do celular de João Gabriel de Melo Yamawaki, apontado como operador financeiro do PCC, indicam transporte de grandes quantias em dinheiro vivo para o empresário goiano Adeir Antônio de Freitas Meira, inclusive por meio de helicópteros. A suspeita consta em representação da Polícia Civil no âmbito da Operação Contaminatio, deflagrada em 27 de abril, 27/4. Pessoal, eu não sei se voltou ao vivo, eu vi aqui no chat que caiu, mas os números começaram a mexer de novo ali. É só falar mal ou falar a verdade que está acontecendo com o governo aqui do Distrito Federal, que acontece esse tipo de coisa. É incrível, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas vamos voltar aqui para a matéria. Segundo a investigação, Meira transferia valores à fintech Fortubank por boletos, possivelmente fraudulentos, pagos por empresas e fundações ligadas a ele. Depois, o dinheiro retornaria em espécie, com transporte frequentemente aéreo, para dificultar o rastreamento conforme cruzamento de mensagens e dados do COAF. Conversas indicam que em outubro de 2021, Meira pagou 100 mil a Forbank. No mesmo dia, Yamawaki emitiu boleto de 18,1 mil referentes a 5% da operação e custos de transporte. Em dezembro daquele ano, mensagens mostram tratativas para saque de 1,38 milhão, retirado de forma fracionada por Mathieu Obam, enteada de Yamawaki. A investigação também aponta encontros presenciais para entrega de dinheiro. Em janeiro de 2022, Yamawaki informou chegada a Brasília e Meira organizou recepção, mencionando uma bolsinha para a polícia. O diálogo indica entrega direta de valores. Há ainda indícios de reuniões em São Paulo para repasse de R$ 570 mil em Palmas, Tocantins, envolvendo cerca de 2,5 milhões. A defesa de Meira nega irregularidades e afirma que as acusações se baseiam em menções frágeis, sem respaldo concreto. Diz ainda que o empresário tem trajetória legal e pretende prestar esclarecimentos. Você acha? Vamos lá, continuando aqui que está acabando. A apuração teve origem em 2023, após a apreensão de drogas em Itaquecetuba, São Paulo. A investigação revelou conexões entre traficantes, integrantes do PCC e Yamawaki, ligado à Fortubank. Mensagens também indicaram articulação para influenciar eleições de 2024, o que levou à Operação Decúrio, em agosto de 2024, com 13 presos, incluindo Yamawaki. E aí, vocês sabem o que acontece, pessoal? Acontece que depois eles vão descobrir que tinha dinheiro da RIAG, que esses caras aplicavam dinheiro no Banco Master, na RIAG, e lavavam dinheiro ali, que fornecia contratos com escritórios de 129 milhões, que fornecia pagamento de festas do Vorcaro. É isso que vai acontecer. Aqui eu estou colocando meu achismo, tá? Meu achismo. Então, por favor, não me levem a mal, tá bom? E agora eu vou mostrar de acordo com a minha opinião, cada um tem a sua, mas eu vou te mostrar agora de acordo com a minha opinião, qual que é a nossa chance de sair dessa, tá? E olha aqui o vídeo que traz uma análise técnica, tá? Ministro Barroso é a... Peraí. O ex-ministro Barroso é a chave para entender o que está acontecendo no Supremo. Foi sob a sua presidência, entre 2023 e 2025, que o STF se tornou mais político, mais partidário e, naturalmente, mais impopular. O Judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Segundo Barroso, o STF deveria desempenhar um papel contramajoritário e atuar como uma vanguarda iluminista, empurrando a história quando o processo político não é capaz de fazê-lo. Traduzindo, o STF deve assumir o papel do Congresso e do governo quando achar que o país não está caminhando na direção certa, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria. E essa é a realidade dessa ditadura da toga. No Brasil de 2026, o poder não emana mais do povo,
mas sim dos tribunais. A aposentadoria precoce do Barroso, combinada com a rejeição do Senado ao Messias, somada às investigações do caso Master e turbinada pela provável derrota do PT nas eleições, criou as condições para uma transformação sem precedentes do Supremo ao longo dos próximos 4 anos. O presidente do Senado já disse que não vai mais pautar a sabatina até as eleições. Então, nesse cenário, o futuro presidente da República daria indicação correspondente à vaga do Barroso, além das indicações referentes às cadeiras de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Só aí já são 4. Mas com a vitória da oposição em 2026, a presidência da casa tende a se inclinar para a direita. E aí, por impeachment, caem os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ou seja, estamos vislumbrando, num futuro próximo, 6 novos ministros para o STF. É mais que uma reforma, é uma faxina. E caberá ao novo presidente indicar juristas imparciais e apartidários, que não se enxergam como agentes políticos e não vão abusar do seu poder, perseguindo, censurando e interferindo nos outros poderes. Claro que esse é o melhor dos cenários, mas o resultado final desse processo está em algum lugar entre onde nós estamos agora e 6 novos ministros decentes para o STF. 6. Por hora, vamos sonhar com esse número. O ex-ministro... Muito bom, pessoal. Tá lá no Bruno Zambelli. Eu esqueci o nome desse cara que tá falando. Tá lá no perfil do Bruno Zambelli, mas eu sigo ele aqui também, tá? E eu vou dizer que além disso, além dessa faxina, nós precisamos aprovar a reforma do judiciário. Além dessa faxina, nós temos que garantir que nós não corramos nenhum risco de voltar a viver o que nós vivemos com esse povo, sabe? Eu digo com o judiciário. Então tem que colocar um freio de arrumação sim no país e não mais um poder fazer o que está fazendo, o estrago que eles estão fazendo, tá? Meus amigos, a live de hoje foi a radiografia de um país doente, mas não que não tem cura, porque tem. Vocês viram aí no final. Então, a bomba do BRB vai estilhaçar o GDF e as conexões do PCC em Brasília precisam ser investigadas a fundo pelo Congresso. E eu não passei para vocês aqui até porque é algo bem rápido. Vou só colocar aqui na tela a questão do Maduro, que eu acabei passando batido. Ó, já tá indo correr brasiliense. Quer uma breaking news aí, ó? Bora, breaking news, toma. Defesa de Ibanez Rocha nega preocupação com delação premiada. É claro, ele contratou o Cacá, advogado do Lula, né? E aí tá negando que esteja preocupado. Gente, é cada uma que eu vou te falar, viu? Não tem base. Tá aí, ó, no Correio Brasiliense. Vou trazer para vocês. A defesa do ex-governador Ibanez Rocha afirmou ao Correio que espera com tranquilidade a possível delação do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Se ele tá tranquilo, pode ser que ele já fez combinado, né? Pode ser, uma suposição aqui, tá, pessoal? Olha, tira o meu advogado pessoal que estava advogando para ele, bota um outro advogado aí, ele faz uma delação. Se ele não entrega o Ibanez, o governador, então o Ibanez seria livre, estaria, né? Ele acha que os outros são bobos, né? Mas ainda bem que tá na mão de magistrados competentes e que sabe o que vai julgar correto e justo, que é o André Mendonça. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Desculpa, meu adendo. Então, eu estou ao vivo e já trago break news aqui para vocês. Porque o advogado Antônio Carlos de Castro Almeida, o Cacai, declarou que, diferentemente do que foi publicado neste domingo na coluna, jornalista Lauro Jardim já está comentando aquilo lá, ó. Não há motivos para preocupação, uma vez que Ibanez não teve qualquer participação em fraudes envolvendo o banco, já que concedia total autonomia à gestão da instituição. Gente, quem indicou o Paulo Henrique Costa foi o Ibanez junto com o Ciro Nogueira, presidente do PP. É isso que rola aqui em Brasília, a fofoca não, isso é fato, tá? Então a publicação de Lauro Jardim afirma que a proposta de delação de PHC poderia mencionar, além de Ibanez Rocha, a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão, um ministro do Tribunal de Contas e deputados distritais que vocês já viram aqui. A governadora também se manifestou por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, afirmando que sua preocupação com o caso é zero. Na gravação, ela reiterou não ter qualquer afinidade com o ex-dirigente do BRB e negou participação em negociações envolvendo o banco.
Celina afirmou ainda que há cerca de 1 ano e meio já havia comunicado Paulo Henrique Costa que ele não permaneceria no cargo em sua gestão. Diante disso, sustenta que não há possibilidades de seu nome ser citado na delação. Rapaz, o pessoal tá assistindo a gente até de Moscou, Rússia. Bem-vindo aí, viu? Mazuélio Terras. Cara, olha só, vocês querem ver o vídeo da Celina? Quer ver ela comentando? Eu salvei aqui para mostrar para vocês também. Quer ver? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Já estamos aqui, né? Ao vivo, teve essa breaking news aí. Então veja aí o vídeo da Celina Leão ao vivo também. Vamos lá. Gente, ó, só para comentar aí. Olha, sabe qual é a minha preocupação sobre o Paulo Henrique me citar? É zero. Zero. Sabe por quê? Eu tinha nenhuma afinidade com o Paulo Henrique, não participei, né, de nenhuma indicação política, a gente não tinha nenhuma proximidade e eu já havia avisado ele há 1 ano e meio antes que ele não ficaria no meu governo. Então, a chance de qualquer citação sobre o meu nome com algo errado é zero. Agora, sempre vai ter narrativas, oportunistas de plantão e é momento pré-eleitoral, né? Quando não tem o que falar, eles inventam. E enquanto eles inventam, eu trabalho. Vem comigo. Gente, ó, só para comentar aí. Cara, eu deixo o comentário para vocês do vídeo, tá? Mas olha, para finalizar, não há mal que dure para sempre, tá? Não há mal que dure para sempre. Olha o exemplo da Venezuela. Então, olha o que está acontecendo agora. Essa matéria também saiu ontem. El Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, está pronto para delatar Maduro. Ele está preso lá nos Estados Unidos. El Pollo era o chefe lá das coisas todas que o Maduro fazia na Venezuela. Então, essa matéria está lá no Centro do Poder, tá? Centro do Poder. Quem quiser verificar, está lá no Instagram. Então, meus amigos, não é fácil, mas como eu disse, não há mal que dure para sempre. E o fim aí dos governantes que ajudaram e contribuíram para contratos milionários de Banco Master, para desvios de BRB, esses estão com os dias contados, igual com Maduro. Vai acontecer, está próximo. E a nossa missão aqui não é só reclamar, é expor, documentar e combater a mentira. Então, se você chegou até aqui, o seu dever cívico como patriota é deixar o like, deixa um comentário aí também, que isso aí o algoritmo entende que é muito relevante, e joguem, compartilhem essa live para todos os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos, fala aqui principalmente para o pessoal de Brasília. Vocês perceberam que quando a gente vem falar, só noticiar, só mostrar as matérias e falando mal de GDF, de Banco Master, de BRB e de Judiciário, bum, eles derrubam a live. Derrubaram, eu tentei voltar, não sei se deu certo ao vivo, mas fica aí o vídeo gravado. Espero que você que não conseguiu terminar ao vivo, assista o nosso vídeo gravado aí. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigado pela confiança, por abrir sua casa e uma semana repleta de bênçãos que eu tenho certeza que Deus proverá na sua vida aquilo que você tanto tem pedido. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau.